Bom dia a todos, hoje é dia 27 de setembro, a gente está gravando então a nossa aula do segundo ano, né? Então vamos lá. O assunto de hoje é sobre calor, né? Calorimetria, tá certo? E a gente vai conversar sobre alguns pontos importantes da área de calorimetria, que são, no caso, o calor sensível e o calor latente. Veja, a gente tem estudado as coisas, né? A gente começou com temperatura, certo? Quero que as coisas façam sentido para vocês, tá? Então a gente começou estudando a temperatura, a gente aprendeu as escalas de temperatura, né? Fazendo um mapa mental aqui com vocês, para vocês acompanharem a ideia. Né? As escalas de temperatura. Depois disso, a gente aprendeu o efeitos da temperatura. Né? Qual que foi o efeito da temperatura que a gente aprendeu, pessoal? Qual que é uma consequência da temperatura? O que acontece quando a gente esquenta um corpo ou quando a gente esfria um corpo? Então a gente tem a dilatação, tá? E a gente também tem a contração, né? Ou compressão, tá certo? Então a gente tem essas questões aqui. Tudo isso daqui é envolvido com a temperatura, certo? Só que além da temperatura, a gente tem um outro fator, que é o calor, né? E se a temperatura ela é um evento interno do corpo, né? É uma coisa que pertence ao corpo, o calor ele é um evento externo ao corpo, né? E com isso a gente viu, né, a propagação de calor. Vocês lembram quais são os três meios de propagação do calor? Condução, convecção e radiação? Isso. A gente tem aqui a propagação do calor, né? E aí, o que está faltando para a gente fechar a questão do calor, né? A gente precisa ver agora o estudo do calor. Ou o assunto de hoje, né, que é a calorimetria, que é a medida de calor. Tá? E aí um ponto importante, tá, pessoal? Calor é energia, tá? Isso é um ponto importante, por quê? A temperatura, como é que a gente mede temperatura, né? A temperatura a gente mede ela em graus Celsius, em graus Fahrenheit, em Kelvin e assim por diante. Já o calor, não. Por ele ser uma energia, qual que é a unidade básica de energia que a gente aprendeu no ano passado? Fui longe agora, hein? O Joule, tá? Joule é a unidade de energia. Aí a gente pode também trabalhar com kilojoule, a gente pode trabalhar com caloria, a gente pode trabalhar com quilocaloria. Na química se trabalha muito calor em calorias por mol, quilocalorias por mol, né? Então a gente tem aí essas questões, tá certo? Então, basicamente, esse aqui é um mapa geral para vocês entenderem para onde a gente está indo, tá? Por que a gente está fazendo todo esse caminho. Então, vamos conversar hoje sobre calor, né? Vamos tentar entender o que é calor, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte. Existem dois tipos de calor. Existe o calor que ele é sensível e o calor que ele é latente. O que seria essa palavra sensível e essa palavra latente? Quando você fala de calor sensível, significa que você está falando de um calor que é sensível à temperatura. E se esse é sensível à temperatura, o outro não é sensível à temperatura, certo? Então você tem um que é e o outro que não é, tá? Então aqui a gente pode ter até o texto, né?
Calor sensível é o calor trocado que faz que uma substância sofra variação somente de temperatura, né? Esse é o calor sensível. E o calor trocado que altera o estado físico de uma substância, com a temperatura permanecendo constante, recebe o nome de calor latente, tá certo? Então, quando você adiciona calor a algum objeto, ele vai esquentar ou ele vai mudar de fase, tá certo? Você não tem uma segunda opção. Ou ele esquenta ou ele muda de fase, tá? E essas mudanças de fase, elas acontecem em pontos específicos, tá? Não são qualquer ponto. Então, aqui eu trouxe para vocês um gráfico de temperatura por calor, né? Olha só. Esse aqui é um gráfico de temperatura por calor, no caso da água, tá certo? Tá, então, esse aqui é um gráfico da água para a gente entender. Olha só o que acontece. Na verdade, esse aqui não é da água, esse aqui é genérico. O próximo que a gente for estudar vai ser o da água, mas esse aqui é genérico ainda. Então, olha só. A primeira coisa que a gente tem, quando um corpo tem muito pouco calor, mas muito pouco calor, ele se encontra na fase sólida, certo? À medida que você vai adicionando calor nesse corpo aqui, que está na fase sólida, né? Você vai adicionando calor aqui dentro, ele vai aumentando a sua temperatura, tá? Ele vai aquecendo. Até que ele chega num ponto que a gente chama de ponto de fusão. Nesse ponto de fusão, o sólido passa a ser líquido. Só que aí tem um detalhe muito interessante, que ele continua recebendo calor, certo? Ele continua recebendo calor, mas a temperatura dele se mantém constante, ó. Se aqui fosse, por exemplo, eu vou chutar aqui alguns valores só para a gente ter uma ideia, né? Se ele tivesse aqui, por exemplo, vou colocar aqui, menos 50 graus Celsius, tá certo? Ele está aqui a menos 50 graus Celsius. Quando ele chega aqui, tá? No ponto de fusão, supor aqui 0 graus Celsius, por exemplo, daqui até aqui, ele fica recebendo calor, mas ele não muda de temperatura. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo esse evento, que é o evento de mudança de fase. O calor que ele está recebendo está fazendo com que ele passe da fase sólida para a fase líquida, tá certo? Isso daqui é o que explica, por exemplo, o porquê que o gelo se mantém gelo por tanto tempo, né? Já pararam para pensar que os dois processos são demorados, tanto da água virar gelo quanto do gelo virar água? Por exemplo, vamos começar com a água virando gelo na nossa geladeira. Quanto tempo leva para uma forma de gelo, uma forma de gelo, né? Você coloca água lá e ela transforma em gelo. Vocês já pararam para perceber quanto tempo que leva isso? 2 horas, 1h30, por aí. Por exemplo. Então, o que acontece? E isso está acontecendo na mudança de fase. Você está tirando o calor do líquido, né? Só que por mais que você tire calor do líquido, chega um ponto que você tem que ficar tirando continuamente calor para ele passar da fase líquida para a fase sólida. E aí, vamos lá, um outro exemplo. Você pega lá um copo de água e coloca uma pedra de gelo, certo? Vocês já perceberam que a pedra de gelo não muda instantaneamente para água? Ela fica lá um tempo flutuando, ela vai derretendo aos pouquinhos até acabar? Por que isso acontece? Porque no momento que você coloca a pedra de gelo, né, ela está na fase sólida. Por mais que ela esteja recebendo o calor do ambiente, né, ela não vai mudar para a fase líquida instantaneamente. Ela vai precisar desse calor para ela mudar de fase. Ela vai ter que sair da fase sólida e ir para a fase líquida. E isso daqui exige uma grande quantidade de calor, que leva tempo para acontecer, tá certo? Então a gente tem a mudança de fase. Depois que ele passa totalmente para a fase líquida, à medida que você vai adicionando mais calor, certo? À medida que você vai colocando mais calor, o seu objeto ele vai esquentando, né? Por exemplo, a água. Você vai fervendo a água, você vê a água ficando mais quente. Você vê a água ficando mais quente, mais quente, mais quente, mais quente. Aí você chega num outro ponto, que é
quando você sai da fase líquida e vai para a fase gasosa. E aqui acontece de novo a mudança de fase, tá? Quando a água chega a 100 graus Celsius, ela instantaneamente vira vapor? Né? Você deixa só a leiteira de água lá no fogão, né? Quando chegou a 100 graus Celsius, ela começa a emitir vapor, mas ela não se transforma em vapor instantaneamente, né? Por quê? Porque, de novo, vai estar acontecendo uma mudança de fase. O calor que a água vai estar recebendo vai estar mudando, né? Da fase líquida agora para a fase gasosa, tá certo? Então, a gente tem essas questões aí, tá certo? E aí a gente tem fases importantes, né? A gente tem os pontos, né? Esses trechos aqui, esses dois trechos aqui que a gente tem o calor latente, certo? E a gente tem os outros pontos que são calor sensível. Por que calor sensível? Porque o calor ele muda com a temperatura. O calor latente não muda com a temperatura, o que ele muda é a fase, não a temperatura do corpo, tá? Então a gente tem aí essas três fases que acontecem. Tá? Normalmente os alunos costumam perguntar, mas professor, só existem 3 fases da matéria? Não, existem pelo menos 5, tá? A questão é que, por calorimetria, né, por efeitos de calor, a gente acaba estudando 3, que são as fases sólida, líquida e gasosa, tá? As demais fases que a gente conhece de primeira ordem, né, elas acontecem em outras condições, né, que seria a fase de plasma ou a fase condensada de Bose-Einstein. E a gente tem muito mais fases da matéria, tá? Então a gente tem outras N fases que a gente poderia falar, mas a gente vai ficar aqui só nessas 3 aqui mesmo, que é do nosso conteúdo, tá? Com relação à água, especificamente a água, o diagrama dela funciona assim, né? Quando a temperatura da água é negativa, ela é gelo, até que chega num ponto a 0 graus Celsius, que a água ela vira líquida, né? E a 100 graus Celsius, a água vai virar vapor, né? E aí dentro do diagrama da água, vocês têm essa fase aqui, né? Essa fase aqui seria do calor latente. E essa fase aqui também é calor latente. Tá certo? E o resto? O resto é calor sensível, tá bom? Então a gente tem aqui calor sensível. Calor sensível e calor sensível. Tá? A gente vai alternando entre os dois. Bom, dito isso, cada substância ela recebe o calor de uma forma diferente, tá? Então, olha só, cada substância recebe calor de uma forma diferente. Isso daqui a gente já tinha visto na aula passada. Lembra que a gente viu que os materiais metálicos conduzem melhor calor que os outros materiais? Né? E isso vai acontecer para qualquer material. E como é que a gente define um material ou outro a partir do calor? Né? É sobre a forma de como ele recebe o calor. Né? Então, por exemplo, quantas calorias, né, quanto de energia é necessário para aquecer o hidrogênio em 1 grau Celsius? É necessário 3,4 calorias. Né? Para você aquecer 1 grau de hidrogênio é necessário 3,4 calorias. Para você aquecer 1 grau de água, é necessário 1 caloria por grama de água.
para você aquecer 1 grau de álcool, é necessário 0,6 calorias por grama de álcool. Né? Aqui entra um ponto importante, que isso aqui vale muito para açúcar e álcool, principalmente açúcar e álcool. Né? Como é que funciona a destilação de álcool? Vocês sabem? A destilação de álcool funciona por aqui. Né? O álcool esquenta muito mais rápido que a água. Então, se você coloca um processo lento de aquecimento, o álcool vai evaporar antes da água. Né? E aí você tem a separação das fases de água e de álcool. Né? Isso acontece porque o calor específico do álcool é menor. Né? Ou seja, é muito mais fácil você esquentar álcool do que você esquentar água. E aí você tem o gelo. E o gelo aqui a gente está falando da água sólida, né? Que é mais fácil que o álcool ainda. É bem fácil você esquentar o gelo. E vapor de água que é mais fácil ainda que a própria água, né? E aí você vai tendo os materiais, né? A madeira, né? Ela é relativamente fácil de você esquentar, tanto que a gente usa a madeira como combustível, né? O benzeno, que também é outra coisa que é inflamável. O nitrogênio, que embora não seja inflamável, você consegue esquentar ele com certa facilidade. Tá? O ar em geral, né? E aí entra um ponto importante. Sabe por que a piscina demora tanto para esquentar? Porque a água tem um calor específico muito maior que o do ar, né? Por isso que, por exemplo, você tem ar-condicionado, o ar-condicionado resfria muito mais rápido o ambiente do que um aquecedor de água esquenta a água da piscina. Esses são alguns pontos interessantes para a gente ver. E aí tem outros materiais, né? O vidro é um material que esquenta muito fácil. O ferro, nem se fala, né? Você precisa de pouquíssima energia para você esquentar o ferro. Cobre, latão e tudo mais, né? Então a gente vai vendo aqui na estrutura, tá certo? Na física, pessoal, a gente não vai ter o hidrogênio, a gente vai ter o número dele, né? A gente vai usar o 3,4. Né? Esses números aqui são a forma de como a gente modela o calor para cada material, tá certo? Isso daqui, por exemplo, é o que define um material do outro, né? Dentro das equações de calor, tá bom? E aí, a gente tem, então, né? Eu deixei esse texto aqui para vocês lerem depois das notas de aula, mas a gente tem, então, que o calor mesmo, né? Que vai ser dado pela letra Q, certo? O calor, ele vai ser igual a massa, que é a quantidade de material, vezes o calor específico, que é o tipo do material, vezes a mudança de temperatura, certo? Então, vamos colocar aqui um slide adicional só para explicar a equação para a gente entender. Então, a equação do calor sensível vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a mudança de temperatura. Então, vamos lá. Esse aqui seria o calor sensível, que pode ser medida em joule ou caloria, etc. Esse aqui seria a massa, né, que pode ser medida em quilogramas, gramas. Tá? O calor específico, que vem de cada material, tá certo? Cada material tem o seu calor específico. E por último, aqui a gente tem a variação de temperatura. Normalmente a variação de temperatura ela vai ser em graus Celsius ou Kelvin. Tá certo? Então a gente tem aqui esse mapa, né, de como funciona o calor sensível. Tá? Por que calor sensível? Porque é um calor, certo?
que vai mudar com a temperatura, né? À medida que eu adiciono calor, eu vou ter mudança de temperatura. Se eu tenho mudança de temperatura, é porque eu tenho calor, tá? Então, essa aqui é a equação do calor sensível. Eu também tenho, tá? A equação da capacidade térmica. A capacidade térmica, ela nada mais é do que o calor dividido pela temperatura. Basicamente, quando a gente olha para a equação, né, calor sensível igual a massa vezes calor específico vezes ΔT, a capacidade térmica seria esses dois elementos juntos aqui, tá? Capacidade térmica seria a massa vezes o calor específico, certo? Mas por que eu falo de capacidade térmica? Pessoal, a gente fala de capacidade térmica para distinguir, por exemplo, duas situações muito corriqueiras, tá certo? Vocês concordam comigo que um pedaço de bife é o mesmo material? Não seria o mesmo material? Assim, tipo um pedaço de carne de vaca, né? Um pedaço de carne de vaca é um pedaço de carne de vaca em qualquer lugar, tá certo? Agora, vocês concordam comigo que tem diferença entre você fritar um bife bem fininho e fritar um bife grosso na chapa? Qual que demora mais para você fazer? O fino ou o grosso? O fino? O fino demora mais? Acredito que sim. Não, Richard, o fino demora menos. É menos área. Né? A capacidade térmica. Oi? Então eu errei, ué. Você sabe cozinhar, Richardson? Mais ou menos. Tá. Então vamos lá. Se você for deixar as duas carnes no mesmo ponto, né? Que esse é um ponto importante, né? Se você for deixar as duas no mesmo ponto, por exemplo, as duas bem passadas, você vai perceber que a carne grossa vai levar infinito. A questão é que se você fala assim, você pega a carne grossa e faz ela mal passada, né? Que você só dá aquele né, já come, aí é diferente, né? Mas no geral, a capacidade térmica serve para distinguir isso, né? Que ela é proporcional à massa e o calor específico, né? Ter para você distinguir um bife grosso de um bife fino, por exemplo, né? Tá? Ou a gente pode até fazer outros exemplos, mas enfim, a ideia seria essa, tá bom? Isso aqui a gente define como capacidade térmica, né? Então, ela pode ser o calor sensível pela variação de temperatura ou a capacidade térmica pode ser igual a massa vezes o calor específico. E foi sem querer esse ser estranho aqui. Vou só passar um som normal. Aqui também. Tá. Aí a gente tem duas informações que são importantes, tá? Quando o calor for positivo, tá? Quando o calor é positivo, significa que o calor é recebido ou ganho, certo? Você tem aumento de temperatura. Quando o calor é positivo. Aumenta a temperatura. Já quando o calor ele for negativo, né? Quando o calor for negativo, você tem que o calor ele é cedido ou perdido. E a conclusão direta disso é que diminui a temperatura. Tá certo? O calor negativo ele diminui a temperatura. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Então a gente tem o calor, que o calor é uma energia. Se o calor muda com a temperatura, ele é calor sensível. Se o calor não muda com a temperatura, ele é o calor latente, certo? E é exatamente o que a gente vai ver agora. Calor latente, que é o calor que não muda com a temperatura, ele muda com a substância, certo? O calor latente, ele é responsável pela mudança de fase. E você tem calor latente para as duas fases, tanto para a fase de transformar
sólido em líquido, que a gente chama de fusão, e vaporização quando você está de líquido para gás, tá? Então a gente tem os calores latentes são diferentes, certo? E a expressão matemática do calor latente, ela é dada como sendo a massa, o calor latente ele é igual a massa multiplicado pelo coeficiente de calor latente. Tá? Então, o calor latente ele é igual a massa multiplicado pelo coeficiente de calor latente, tá? Por que o calor latente não tem temperatura, pessoal? Participação especial da Elisa na aula. Então, por que o calor latente, né, a equação do calor latente não tem temperatura nela? Ninguém? O calor latente não tem temperatura, pessoal, porque ele vai ser esse calor aqui, né? O calor latente é aquele calor que você vai injetar na sua substância e que vai mudar a fase dela. Né? Você muda a fase, mas então quer dizer que o calor que você está injetando, ele está servindo para transformar de sólido para líquido ou de líquido para gasoso, tá certo? Ele não está servindo para esquentar o material necessariamente, você está usando ele para mudar a sua fase, tá bom? Então, esse é um ponto importante de comentar com vocês, tá certo? Por isso que na fórmula de calor latente a gente não tem variação de temperatura, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é um diagrama de nomes, provavelmente vocês já devem saber isso daqui de decor, porque vocês devem ter visto isso quando vocês fizeram ciências no ensino fundamental, né? Então a gente tem a fase sólida, da fase sólida para líquida, o nome desse processo daqui é fusão, da fase líquida para a sólida, o nome desse processo é solidificação, né? Da fase líquida para a fase gasosa, você tem a vaporização, da fase gasosa para a fase líquida, você tem liquefação. E da fase sólida direto para a fase gasosa, ou vice-versa, você tem a sublimação, tá certo? E dentro desses processos, né? Quando você recebe calor, você chama isso aqui de processo endotérmico, e quando você perde calor, você chama isso de processo exotérmico, tá certo? Esse diagrama, pessoal, ele é muito usado na indústria química, tá? Porque você normalmente trabalha com fases de material, né? Você tem que ficar fundindo ou solidificando, vaporizando, liquefazendo seus materiais para você ter as separações de fase e tudo mais. Então, vocês vão ver isso aqui com muito mais detalhes quando vocês forem aprender processos industriais ou operações unitárias, tá bom? Mas aqui a gente tem que começar o conteúdo com vocês, tá certo? E agora, sem mais falatório, vamos fazer um exercício, tá? Deixa eu ver como está de horário, beleza. Então é o seguinte, o exercício coloca o seguinte, ele coloca um diagrama para a gente de temperatura por tempo, né? Ele começa, né? A temperatura inicial dele é de 10 graus, certo? Quando o tempo é zero. Após 5 minutos, qual vai ser a temperatura dele? A temperatura final vai ser de 50 graus, certo?
Então, aqui, né? O diagrama de temperatura por tempo da figura a seguir refere-se ao que acontece com uma barra de metal de 100 gramas, barra tem 100 gramas, e recebe calor de uma fonte constante de 200 calorias por minuto, certo? 200 calorias por minuto. Com base nessas informações, determine a quantidade de calor sensível recebida pelas barras nos 5 minutos iniciais. Bom, vamos lá. A barra foi aquecida por 5 minutos, certo? Se a barra foi aquecida por 5 minutos e a gente tem que a fonte fornece 200 calorias por minuto, a gente consegue resolver o item A por regra de 3, né? Por proporção. Olha só, se em 1 minuto recebe 200 calorias, então em 5 minutos eu vou receber X calorias, certo? Multiplicando em cruz aqui, a gente vai ter um valor de 1.000 calorias, tá certo? Isso daqui foi o que o material recebeu, então, né? Resposta aqui, 1.000 calorias. E aí ele pergunta o seguinte, o calor específico do metal. Bom, vamos lá. Para o item B. Né? O item B, para resolver, a gente vai ter que usar a fórmula do calor sensível. Né? Então, o calor sensível é igual a massa multiplicada pelo calor específico vezes a mudança de temperatura, certo? Então, olha só. O calor sensível recebido total pelo sistema foi de 1.000 calorias. A massa do meu sistema, da minha barra, é de 100 gramas. Multiplicado. O calor específico é quem eu quero saber, então eu só vou copiar ele. Multiplicado pela mudança de temperatura. A mudança de temperatura é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Então vai ser 1.000 dividido por 100. Eu pego esse 100 e passo para o outro lado dividindo, que é igual ao calor específico, multiplicado pela essa diferença aqui, né? 50 menos 10, 40. Né? Então aqui, o que eu posso fazer? Eu posso cortar os zeros aqui, né? Vai sobrar 10 para mim. Vai ficar 10 sobre 40, né? Eu pego 40 e passo dividindo, que é igual ao calor específico. Quando chega aqui, eu posso cortar os zeros e eu vou ter, então, que o meu calor específico vai ser igual a 1/4. Ou, né, se eu fizer essa divisão, o calor específico vai valer 0,25. Qual que é a unidade do calor específico? Veja, a unidade do calor específico vocês determinam pelas unidades que vocês usaram no exercício. Então, por exemplo, aqui eu vou isolar o calor específico. Então, o calor específico isolado, ele ficaria como calor sensível dividido pela massa multiplicado pela variação de temperatura. Né? Eu pego esses dois elementos aqui e passo eles dividindo. O calor, ele foi usado em calorias. A massa foi usada em gramas. E a mudança de temperatura foi usada em graus Celsius. Portanto, a unidade do calor específico, nesse caso, vai ser calorias por gramas vezes graus Celsius, tá certo? Esse processo que eu acabei de fazer com vocês aqui, ele se chama análise dimensional. Eu vou montando ele para aquilo que eu for usar. Tá? Basicamente é assim que as unidades vêm, tá? É que aí quando a gente trabalha exclusivamente no sistema internacional, né, que foi no caso do ano passado, a gente já tinha as unidades bem determinadas, que você tinha que trabalhar com metros, com quilogramas e com segundos. Mas agora isso não é necessariamente frequente, né? Então a gente tem que aprender a fazer esses outros recursos, tá bom? Bom, então a gente respondeu aqui, né? Esse aqui seria a resposta do item B. 0,25 calorias por gramas vezes graus Celsius.
O próximo exercício diz o seguinte: qual é a quantidade de calor necessária para fundir 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius? Tá? Aí ele dá o calor específico do gelo é de 0,5 graus Celsius e o calor latente de fusão é de 80 calorias por gramas. Então vamos pensar junto. A temperatura do gelo para transformar a fase de gelo para água é de 0 graus, certo? O gelo começa aqui em menos 10, certo? Então eu vou precisar do calor, daqui até aqui eu vou precisar de calor sensível, certo? Daqui até aqui eu vou precisar de calor sensível. Só que quando eu chego em 0 graus Celsius, eu tenho que pegar do 0 graus Celsius e sair, né, de gelo para a água. Para fazer esse processo, né, de gelo para água, será calor latente, tá certo? Então eu vou ter que fazer esses dois processos. Então vamos começar pelo calor sensível. O calor sensível que eu vou precisar usar vai ser igual a massa vezes calor específico vezes mudança de temperatura. Então, o calor sensível vai ser igual a massa multiplicada pelo calor específico, o calor específico no caso vai ser meio, e a mudança de temperatura. Aqui é um cuidado, qual que é a temperatura inicial e a final? A inicial é menos 10. E a final vai ser 0. Aqui a gente vai ter jogo de sinal, né? Olha só. A final que é 0, menos 10 que é a inicial. Então, meu calor sensível vai ser igual a 100 vezes meio, né? Dá 50. Multiplicado aqui, menos com menos dá mais. Então, ficaria 50 vezes 10. Portanto, o calor sensível vai ser igual a 500 calorias, tá certo? Ou seja, para sair de menos 10 até 0 graus Celsius, são necessários 500 calorias. E para mudança de fase, né? Aí a gente faz a segunda parte. Né? Para fazer a mudança de fase, tem o calor latente, é igual a massa vezes o calor latente de fusão, né? O calor latente, a massa é a mesma, né? A mesma quantidade, só que o calor latente é de 80 calorias por gramas, que é o valor do hélio. Quando eu faço a conta aqui, né, 100 vezes 80, eu vou ter um calor latente de 8.000 calorias. Gente, vocês conseguem perceber a diferença de energia necessária? Para você chegar de menos 10 até 0, você só gasta, né, 500 calorias. Você só precisa de 500 calorias. Aqui é fácil. Agora, quando a gente vai para cá, a gente precisa de 16 vezes mais calorias para conseguir transformar ele em água. Por isso que o processo de transformar gelo em água ele é tão lento, porque ele gasta uma quantidade de energia absurda, né? Tá? Então, a ideia é mais ou menos essa, tá bom? Então, aqui mais um exemplo. Tá? Para a gente encerrar nossa aula, eu só preciso falar mais uma coisa para vocês, tá? A gente tem, dentro da física, uma coisa que a gente chama de troca de calor. E a lei geral. Né? O que seria troca de calor? Seria quando você tem um corpo que doa calor. Agora, se um corpo doa calor, o outro ele tem que receber calor, certo? Quando que acaba a troca de calor? Né? A troca de calor ela só vai se encerrar quando você tiver a mesma temperatura. Bom?
Esse é um ponto importante. Então, a ideia é que a troca de calor se encerre quando os dois estiverem na mesma temperatura final, certo? Esse é o ponto. Porque enquanto você tiver um desequilíbrio de temperatura, você vai continuar transferindo calor, tá certo? Um vai perder e outro vai ganhar, tá bom? Aí a gente chega numa equação, na seguinte equação, que o calor cedido mais o calor recebido, né? O calor de quem perde mais o calor de quem ganha, isso daqui tem que ser igual a zero, tá? Por quê? Porque se eu dei 5 calorias, o outro vai receber 5 calorias, né? De forma que a soma final tem que ser sempre zero, né? Isso aqui significa que você não perdeu calor para o seu sistema, né? Você vai trocar e vão receber e eles vão chegar no ponto em que eles receberam a mesma quantidade de calor. Só que aí tem um detalhe. Quando você está trocando calor, lembre, você está trocando calor. A temperatura do material ela vai mudar de acordo com o seu calor específico, certo? Você vai mudar de acordo com o seu calor específico. Isso significa que quando você está esquentando, por exemplo, uma panela com água, a água é muito mais difícil de esquentar, né? A água é muito mais difícil de esquentar do que a panela. Ou seja, a panela vai estar fervendo e a água vai estar morninha. Já pegaram a perceber que é assim que funciona normalmente? Né? Por conta do calor específico, né? Cada material tem o seu calor específico. Quanto mais alto, mais difícil de esquentar aquele elemento, tá? Não confundam calor específico com capacidade de explodir, né? Porque a gente sabe que o hidrogênio é extremamente volátil e ele explode muito fácil, né? Mas não é por isso, ele é muito difícil de esquentar, o hidrogênio, tá? Então a gente tem essa relação, de forma que o calor doado mais o calor recebido, a soma desses calores tem que ser igual a zero, tá? E isso daqui pode ser para um sistema de N corpos, né? Cada corpo pode ter o seu calor envolvido no sistema, né? Seja doando, seja recebendo, tá bom? Então, vou fazer aqui um exemplo para vocês para ficar bem claro de como é que funciona essa parte de calor, tá bom? E a gente encerra a nossa aula também. Então, um jovem pai coloca 200 litros de água em uma piscina infantil no quintal da sua casa e verifica que a temperatura da piscina é de 20 graus Celsius. Então, a piscininha de 200 litros de água está a 20 graus Celsius. Decide, então, esquentar 5 litros de água até 100 graus Celsius e misturá-los com a água da piscina. Sua intenção, naturalmente, é que seus filhos, né, possam se divertir com uma água um pouco mais quente. Será que o objetivo do pai foi satisfeito? Qual terá sido a temperatura de equilíbrio da mistura final da água da piscina? E aí ele passa aqui, né, que 1 litro de água pesa 1 quilo, e o calor específico da água nessas duas situações é de 1 calorama por grau Celsius, né? Então a gente tem, ó, 200 litros a 20 graus Celsius, 5 litros a 100 graus Celsius, certo? Veja, eu sei qual que é a temperatura final dos dois casos? Eu sei que eu vou misturar, né? Então eu vou ter aqui, né? Eu vou ter o calor da piscina mais o calor da leiteira. Aí eu coloquei a quantidade de água, né? 200 litros e 5 litros. Eu sei que isso aqui tem que ser igual a zero, tá certo? Quem que é o calor da piscina? Né? O calor gerado pela piscina vai ser a massa da piscina vezes o calor específico da água da piscina vezes a mudança de temperatura. Certo? Mais a massa, né? O calor específico e a variação de temperatura do meu sistema da minha jarra de água. Isso tudo tem que ser igual a zero. A piscina possui 200 litros. 200 litros vão traduzir em 200 quilogramas, tá certo? Só que a unidade que eu estou trabalhando aqui, no meu calor específico, é em grama. Então, eu não posso usar quilograma. Eu tenho que lembrar como é que eu converto, né? 1 quilograma
são 1.000 gramas. Portanto, né, 200 quilogramas, que equivalem a 200 litros, vão ser X gramas. Né? Então, eu vou ter aqui que o meu X vai ser de 200 vezes 10 à terceira gramas. Tá? Eu vou manter assim, por mais que esteja errado, deixar, eu vou manter assim por simplicidade. Então, essa é a quantidade de gramas que eu vou ter do calor da piscina. Vezes o calor específico da água, que no caso vale 1, vezes a mudança de temperatura. A temperatura final eu ainda não sei quanto vale, porque é o que eu vou conseguir determinar aqui. Mas a temperatura inicial eu sei que vale 20. Certo? Mas a massa da leiteira, mesma ideia, né? Vai ficar aqui como sendo 5 vezes 10 à terceira gramas, usando o mesmo princípio que a gente fez aqui, multiplicado pelo calor específico, que é 1, multiplicado pela temperatura final, que eu ainda não sei quanto vale, menos 100, que é a temperatura inicial da leiteira. Isso tudo aqui é igual a zero, tá certo? Feito isso, vamos fazer essas contas agora, né? A gente vai ter que aplicar distributivo aqui. E a gente também vai ter que aplicar distributivo aqui. Então, fazendo a primeira parte aqui, né? 200 vezes 10 à terceira vezes θf, eu posso até andar aqui, né? Vai ficar 2 vezes 10 à quinta θf menos, né? Aqui, se eu for fazer com potência de 10, né? 2 vezes 10 à quinta vezes 20, né? 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10 à primeira, né? Então, seria uma conta assim, né? 2 vezes 10 à quinta multiplicado por 2 vezes 10 à primeira, certo? Esses dois números aqui. Mais, né, aqui, 5 vezes 10 à terceira com θf vai ficar 5 vezes 10 à terceira. θf, né? E aqui, né, 5 vezes 10 à terceira é menos 100. Menos 5 vezes 10 à terceira vezes 10 à segunda, igual a zero. Tá? Agora, vamos lá. Antes de mexer com isso, eu vou agrupar os termos, tá certo? Então, ó, os θfs eu vou escrever eles próximos um do outro. E os que não têm θf, esses dois, eu vou mandar para o outro lado do igual. Tá bom? Então, vou ficar com 2 vezes 10 à quinta θf mais 5 vezes 10 à terceira θf, que é igual a, resolvendo aqui, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10 à sexta, né? 5 mais 1, 6. Estava negativo, passou para o outro lado do igual com positivo. Por isso que o sinal mudou. E o outro aqui, né? 5 vezes 10 à terceira, vezes 10 à segunda, vai dar 10 à quinta. Estava negativo, passa para o outro lado do igual positivo. Então, vai ficar mais 5 vezes 10 à quinta. Lembra que eu trabalhei com vocês a parte de soma e subtração na aula de notação científica? É por causa disso daqui, né? Posso somar esses números, pessoal? 10 à quinta com 10 à terceira, 10 à sexta com 10 à quinta? Não posso, né? Então, eu vou ter que andar os números. Então, vamos andar aqui, ó. 2 vezes 10 à quinta, eu posso transformar como 200 vezes 10 à terceira, né? θf, mais 5 vezes 10 à terceira θf. E aqui, né? 4 vezes 10 à sexta é a mesma coisa que 40 vezes 10 à quinta. Mais 5 vezes 10 à quinta. Aí ficou fácil agora, né? 200 mais 5 vezes 10 à terceira vai ficar 205 vezes 10 à terceira, θf, que é igual a 45 vezes 10 à quinta, né? 45 vezes 10 à quinta. Vamos lá. Estamos acabando.
Se eu colocar a vírgula aqui, eu vou andar 2 casas. Então, esse número vai voltar a ser 10 à quinta, né? Vai ficar 2,05 vezes 10 à quinta θf, que é igual a 45 vezes 10 à quinta. Chegou nessa parte, o que eu vou fazer? 10 à quinta com 10 à quinta, eu vou dividir, né? Vou passar esse 10 à quinta dividindo o outro lado aqui. E aí um vai cancelar com o outro. De forma que sobra para mim 2,05 θf, que é igual a 45. E aqui, quando eu faço essa divisão, ela vai dar aproximadamente, tá? Eu vou aproximar 2,5 para 2 para ficar mais fácil aqui. Quando eu for dividir 45 por 2, eu vou ter quanto, pessoal? Eu vou ter 22,5 aproximadamente. Tá? Essa daqui vai ser a temperatura da piscina, certo? Ter esquentado 5 litros de água resolveu o problema do pai das crianças? A piscina vai ficar com a água mais quente? Não, né? Vai esquentar, mas vai esquentar muito pouco, né? O ideal seria chegar aí próximo dos 30 graus para ficar bem confortável, né? Então, é isso assim. Né? Aqui a gente conseguiu uma aplicação direta de troca de calor, tá bom? E com isso eu encerro a aula de hoje, tá certo? Essa parte aqui, notem que o conceito é bem fácil, né? O que pegou foi a parte matemática, né? Até que a gente conseguiu fazer tranquilo. Né? O calor recebido mais o calor doado vai ser igual a zero, né? Isso aqui foi fácil. O problema é a parte matemática depois. Tá? Então é isso, pessoal. Agora são 9h29, consegui terminar pontualmente antes das 9h30. Peço perdão pelo atraso de hoje. E aí eu abro para perguntas. Você gostaria de perguntar alguma coisa? Então tá joia, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês da aula de hoje.